Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Depois de um breve intervalo, retomamos o segundo e último bloco desse nosso sexto encontro dedicado ao fascinante tema, um dos muitos temas esquecidos no âmbito da nossa fé, porque ultimamente pouco se fala disso, mas isso é igualmente importante, falar da ira de Deus, do furor de Deus, do castigo de Deus, da fúria de Deus, da cólera de Deus. Expressões que em nada contradizem a bondade de Deus, a ternura de Deus, a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus não pode compactuar com o pecado, a bondade de Deus não pode aceitar passivamente o pecado, e ela reage, e reage por amor, e o amor, quando vê a pessoa amada chafurdada na lama, corrige esta pessoa, adverte essa pessoa, chama esta pessoa, pune esta pessoa, castiga esta pessoa, priva essa pessoa de determinados bens para que ela caia em si, para que ela se converta, para que ela volte para o seu Deus. E é essa postura amorosa, carinhosa, misericordiosa de um Deus que se dirige à criatura chafurdada no pecado que a Escritura descreve, atribui a Deus, não defeitos humanos, mas expressões que, transpostas para Deus, denotam o cuidado especial da misericórdia de Deus para com os pecadores que precisam de correção, que precisam de lição, que precisam de advertência, que precisam de remédios um pouco amargos para que retomem o caminho da salvação. No primeiro bloco, citamos alguns textos de Isaías, dos profetas, e agora convém retomar o próprio Deus falando acerca da sua cólera que ainda não se aplaca, ou seja, o Deus justo que quer corrigir o seu povo, que quer purificar o seu povo e que pedagogicamente manda iniciativas na história do povo para que Israel se converta, Israel expurgue os seus pecados, Israel rompa com a situação de infidelidade, de idolatria em que ela se encontra. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 11. Aram, pelo Oriente, os filisteus do Ocidente devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Israel, enquanto desobedecia a Deus, enquanto praticava a idolatria, não ouvia a voz dos profetas, não era fiel às cláusulas da aliança, era uma nação rebelde, como consequência do seu pecado, porque se distanciava de Deus, porque não recorria a Ele, colhia para si aquilo que ela semeou. As guerras, portanto, surgiam como uma permissão de Deus, que a Escritura chama de castigo. Então, vêm os inimigos do Oriente, vêm os inimigos do Ocidente, e apesar disso, a cólera do Senhor não se aplacou. Cólera no sentido de pedagógica e amorosa correção de Deus para um povo que continua no pecado, não cai em si, não se arrepende, permanece distante do Senhor, que, malgrado o ama muito, e como prova dolorosa do seu amor, manda esses recados, essas advertências, essas lições, que tem como finalidade: volte para o Senhor, volte para o seu Deus, retome o caminho da conversão, não seja infiel ao seu Senhor, escute a voz dos profetas, seja obediente a Deus, não pratique a idolatria e por aí vai. Agora, importa de novo pedir a Isaías que nos instrua ainda sobre essa cólera. Eu repito, a cólera do Senhor no sentido de expressão da misericórdia de um Deus que, diante de um povo rebelde, debruça-se sobre ele, castigando-o, punindo-o por amor, mandando lições duras, amargas, com a finalidade apenas de que esse povo acorde, de que esse povo se converta, de que esse povo volte para o seu Deus. Isaías capítulo 54, de 8 a 10. Em um acesso de cólera, volvi de ti minha face, mas no meu eterno amor tenho compaixão de ti. Vou fazer hoje como no tempo de Noé.
Tal como jurei então que o dilúvio de Noé não mais se abateria sobre a terra, do mesmo modo faço juramento de não mais me irritar contra ti e de nunca mais te atemorizar. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor, que se compadeceu de ti. Eu penso, caro telespectador, que talvez esse seja, do Antigo Testamento, o texto mais esclarecedor acerca do verdadeiro sentido da expressão cólera. Cólera que, como disse há 6 programas, em Deus, não é incompatível com misericórdia, nem misericórdia é incompatível com cólera, com fúria, com castigo de Deus. A cólera de Deus é por um momento. A fúria de Deus é pontual, quando o homem está no pecado. Por outro lado, vocês perceberam? O texto fala pelo menos 3 vezes, meu amor eterno, eu tenho compaixão por ti, minha ternura não tem fim, nunca vai acabar, minha cólera não vai durar sempre. Portanto, cuidado com leituras isoladas, ainda com toda essa explicação, leituras onde não aparece com clareza, ainda que implicitamente no contexto de toda a Escritura, subjaz sempre, em qualquer ação de Deus, a sua misericórdia eterna. É famoso, é clássico, o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, eu te amo com eterno amor. Respira Deus Todo-Poderoso, ternura, compaixão, misericórdia. Assim, a sua cólera, quando se abate contra o pecado de Israel, é por amor. O amor de Deus é eterno. Eu pediria então que esse programa, dentre todos os outros, fosse tido como um dos principais. Não é o principal, porque ainda não chegamos no Novo Testamento e a cólera de Deus em Cristo precisará ser abordada e a misericórdia de Deus em Cristo é o ápice do amor de Deus, porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todavia, no Calvário, e é o livro do Apocalipse quem vai afirmar isto, Jesus será chamado no Apocalipse de Cordeiro, da ira do Cordeiro. E aquele que foi imolado no Calvário é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, também no Novo Testamento não há incompatibilidade entre a misericórdia de Cristo e a ira de Cristo. Cristo, Cordeiro manso, Isaías 52 e 53, e Cristo irado, Apocalipse capítulos 3, 4 e 5. Portanto, subentenda-se, evidencie-se, quando se falar sempre da ira de Deus, da fúria de Deus, da cólera de Deus, uma expressão, uma manifestação, ainda que para o desavisado, absurda estapafúrdia, mas para o avisado de estapafúrdia não tem nada, de absurda não tem nada. A cólera se acende, ou seja, a misericórdia se torna encolerizada quando Deus, amando, abrasado de amor pelo pecador, vê o pecador na miséria. Então essa misericórdia assume aqui e agora a dimensão de fúria, a dimensão de cólera, a dimensão de ira, levando a criatura a experimentar dolorosos, amargos remédios do bondoso Deus para que ele se cure. Pergunto a você que padeceu de alguma enfermidade e precisou se submeter a um remédio amargo. Eu lembro que eu tenho até hoje problema de cálculo renal. E a minha primeira crise de cálculo renal foi na minha casa e a minha mãe me deu chá de quebra-pedra. Ô coisa ruim, ô coisa chata,
Ou coisa desagradável você tomar aquela coisa, sem açúcar, sem nenhum adoçante, amargo, 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 até dizer basta, mas necessário. Minha mãe me ama e precisamente por me amar me deu esse remédio amargo. Deus nos ama e às vezes nos manda remédios amargos, que nós às vezes interpretamos como vingança, como castigo no sentido pejorativo do termo, quando na verdade é a cólera de Deus a nos corrigir, a nos advertir, a nos instruir, etc. Salmo 29, versículo 6. O último texto ainda da indignação de Deus, que dura somente um momento, mas o seu amor perdura para sempre. Salmo 29, versículo 6. Que texto luminoso também para o nosso argumento, vamos a ele. Salmo 29, versículo 6. Porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Vejam que imagem bonita. Louvado seja Deus, porque às vezes a sua cólera se acende contra nós. É apenas por um momento. E Deus sabe, na sua infinita pedagogia, Ele agora está longe de mim, está preguiçoso, está relapso, está desobediente, está idólatra, está indiferente, não me leva a sério, não leva a sério minha palavra, não se converte, está se expondo ao perigo, etc. Por amor, minha ira vai se acender contra Ele. E eu vou mandar pedagógicos e misteriosos, ainda que dolorosos, remédios para Ele. É apenas por um momento, para ver o meu filho convertido, o meu filho transformado, minha criatura, meu filho que eu amo tanto, inteiramente para mim. Sua benevolência dura sempre. Não há oposição entre a indignação de Deus e a benevolência. Enquanto estamos no pecado, a benevolência se indigna. Quando estamos na sua graça, não há indignação. A benevolência sempre continua. Terminamos mais um encontro. Penso que esse encontro, que particularmente para a glória de Deus, não tenho mérito nenhum, me agradou muito, porque foi muito ilustrativo. Os textos da Escritura foram claríssimos. No próximo domingo, se Deus quiser, continuaremos esse argumento, avançando, até chegarmos ao Novo Testamento, onde na pessoa de Jesus, o Cordeiro manso e o Cordeiro irado, a ira do Cordeiro, Apocalipse. Vamos analisar esses textos. Perceberemos no ápice da história da salvação, Jesus Cristo, a plenitude dos tempos, misericórdia e cólera de Deus, que não são duas coisas contraditórias nele, mas duas expressões do mesmo amor pelos homens.